a ser aprovado por ato do prefeito. Artigo 4º. Entregará a estrutura do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher um conselho deliberativo com integrantes e suplentes escolhidos entre pessoas que tenham contribuído de forma significativa em benefício dos direitos da mulher, nomeados pelo prefeito com mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. A escolha dos integrantes dos conselhos deliberativos contemplará as diversas expressões do movimento organizado de mulheres, representantes de redes femininas, de fóruns regionais de mulheres, de fórum de mulheres negras, de núcleo de estudo de gênero das universidades, de instituições de classe, de sindicatos, de partidos políticos e de órgãos públicos, entre outros, cujos nomes serão submetidos ao prefeito por intermédio de lista tríplice. Parágrafo 2º. As funções de membro do Conselho Deliberativo não serão remunerados, mas consideradas de relevância ao município. Artigo 5º. A nomeação da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, observadas as indicações do Conselho Deliberativo, será revelada pelo prefeito. Artigo 6º. Fica instituído o Fundo Especial dos Direitos da Mulher, destinado a gerir recursos para financiar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Parágrafo único. O Fundo Especial dos Direitos da Mulher é um fundo especial de natureza contábil, a crédito do qual serão alocados recursos destinados a atender as necessidades do Conselho. Artigo 7º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá solicitar ao prefeito que sejam colocados à sua disposição servidores públicos municipais necessários para o atendimento de suas finalidades. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. De 15 de 27 de outubro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, tem este o fim especial de encaminhar aos cuidados de Vossa Excelência o projeto de lei número 87/2011, que dispõe sobre a já tardia criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Como é sabido, nos últimos anos foram sancionadas diversas leis e implementados vários programas e serviços em benefício das mulheres, devido grandemente aos anos de falsa submissão de maus tratos por elas passados. Hoje em dia, graças aos artifícios supracitados, o desnível existente entre homens e mulheres é quase nulo. Porém, devido a esta implícita e ignóbil diferença, neste momento de crise, tardiamente buscamos dissipar vez por todas as fagulhas e preconceitos que insistem em rondar o meio social. Desta forma, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá vir a igualar totalitariamente as condições sociais de homens e mulheres, pelo menos nesse município que é, atualmente, um dos mais avançados do Brasil no que tange, entre outros assuntos, a paz social. Portanto, considerada a relevância da propositura e, esperando a aprovação unânime por Vossa Excelência, pelos nomes e bis, renovamos nossos mais sinceros protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Processo número 173/2011, data 7/11/2011. Assunto: projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a remanejar verbas do orçamento de 2011 para o SAAI. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar recursos financeiros ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na importância de R$ 939.500, distribuído nas seguintes dotações: local 030-100, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ficha 003-17.512.0006.2088.0000, ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto, R$ 11.000. 4.9
90.51.00 obras e instalações. Ficha 003-17.512.0006.2088.0000. Ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto. R$200 mil. 4.4.90.51.00 obras e instalações. Ficha 007-17.512.2087.0000. Manutenção do setor de administração do SAAI. R$44 mil. 3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Ficha 014-512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração do SAAI. R$5 mil. 3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas. Local 030.300, setor de água do SAAI. Ficha 020-17.512.0181.2086.0000 manutenção do setor de água do SAAI. R$25 mil. 3.1.90.16.00 outras despesas variáveis, pessoal civil. Ficha 021-17.512.0181.2086.0000 manutenção do setor de água do SAAI. R$199.500. 3.3.90.30.00 material de consumo. Ficha 023-17.512.0181.2086.00 manutenção do setor de água do SAAI. R$455 mil. 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das seguintes dotações. Superávit financeiro, R$200 mil. Local 030-100. Serviço autônomo de água e esgoto. Ficha 001-04.122.0056.2083.0000. Concurso público, R$10 mil. 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 004-17.512.0019.2090.00 aquisição de material permanente. R$205 mil. 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente. Ficha 005-17.512.0020.2115.0000 capacitação de servidores. R$5 mil. 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ficha 006-17.512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração SAAI. R$2 mil. 3.1.90.09.00 salário família. Ficha 008-17.512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração SAAI. R$10 mil. 3.1.90.13.00 obrigações patronais. Ficha 009-17.512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração SAAI. R$17 mil. 3.1.90.16.00 outras despesas variáveis, pessoal civil. Ficha 011-17.512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração SAAI. R$40 mil. 3.3.90.30.00 material de consumo. Ficha 012-17.512.0181.2087.0000 manutenção do setor de administração SAAI.
R$ 3.3.90.36.00. Outros serviços de terceiros, pessoa física. Local 030.300, setor de água do Saara, ficha 016-17.512.0181.2086.0000. Manutenção do setor de água do Saara, R$ 5.000. 3.1.90.04.00, contratação por tempo determinado, ficha 017-17.512.0181.2086.00, manutenção do setor de água do Saara, R$ 2.000. 3.1.90.09.00, salário família, ficha 018-17.512.2086.0000, manutenção do setor de água do Saara, R$ 170.000. 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens, pessoal civil, ficha 019-17.512.0181.2086.0000, manutenção do setor de água do Saara, R$ 24.000. 3.1.90.13.00, obrigações patronais, local 030400, setor esgoto do Saara, ficha 024-15.45.02.0181.2014.0000, manutenção córregos, R$ 1.800. 4.4.90.51.00, obras e instalações, ficha 025-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 2.000. 3.1.90.09.00, salário família, ficha 026-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 12.800. 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens pessoal civil, ficha 027-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 15.000. 3.1.90.13.00, obrigações patronais, ficha 028-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 10.000. 3.1.90.16.00, outras despesas variáveis, pessoas civil, ficha 029-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 180.000. 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 031-17.512.0181.2437.0000, manutenção do setor de esgoto, R$ 25.000. 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, de 15 a 7 de novembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Justificativa: pretende o Executivo, com o presente projeto de lei, autorizar o remanejamento de verbas do orçamento do ano 2011 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, visando a ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de água e esgoto para possíveis melhorias quanto aos serviços prestados por essa autarquia a todos os nossos munícipes. Diante de todo o exposto, rogamos que a apreciação ao projeto de lei 89/2011 seja promovida em regime de urgência especial. Desejando a aguardo da aprovação por unanimidade do pleito, desejamos a Vossa Excelência, aos novos serviços, nossos mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Processo número 174/2011, data 7 de novembro de 2011. Interessado prefeito de Quitinga. Assunto: projeto de lei complementar, alterando a lei complementar número 50,
que alterou a Lei Complementar número 2, que estabeleceu o zoneamento e regulamentou o parcelamento do solo do município, quanto ao anexo 4º, mapa do zoneamento. Projeto de Lei Complementar número 015/2011, altera a Lei Complementar número 050 de 11 de outubro de 2011 da outra providência. Artigo 1º. O anexo 4º, mapa de zoneamento em vigor, conforme parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar número 050/2011, de 11 de outubro de 2011, passa a ser os integrantes dessa lei. Artigo 2º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial para o único do artigo 3º da Lei Complementar número 50, de 11 de outubro de 2011. Em 4 de novembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Assina Richard Augusto, secretário de Obras Públicas. Assina Perseu Tucci Pio, secretário de Habitação e Urbanismo. Assina Sérgio Nunes de Souza, secretário de Planejamento e Coordenação. Justificativa, sentido senhor presidente. Encaminhamos a essa Igreja Casa de Leis o projeto de lei complementar número 15/2011, que altera a Lei Complementar número 50, de 11 de outubro de 2011 e da outra providência. As alterações foram amplamente discutidas em audiência pública, conforme prevê a legislação em vigor. A alteração do anexo 4º previsto no parágrafo 1º do artigo 3º da referida lei faz necessário, visando a proteção da nascente do Córrego Marimbondo e melhor adequação no zoneamento do município. Para análise, encaminhamos 1. Cópia da ata da audiência pública. 2. Cópia do mapa anexo 4 do zoneamento urbano com a situação atual. 3. Cópia do mapa anexo 4 do zoneamento urbano com a situação proposta. E em 4 de novembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos vereadores. Processo 172/2011, data 7/11/2011, interessado pelo vereador Valdecir Traga. Assunto: projeto de lei que dispõe sobre a isenção do IPTU aos contribuintes portadores de deficiência física, mental, severa ou profunda, visual ou deficiência ou autista e da outras providências. Projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 1830, de 28 de fevereiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É concedida isenção dos impostos predial e territorial urbano aos contribuintes que satisfaçam cumulativamente as seguintes exigências: a. Ser aposentado ou pensionista por qualquer instituto de previdência do país e ou deficiência física, visual, auditiva, mental, severa ou profunda ou autistas. B. Receber proventos de aposentadoria ou pensão no valor máximo de até 2 salários mínimos. C. Ter aposentadoria e ou pensão como únicas fontes de renda e residir no imóvel de incidência da isenção. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se todas as disposições encontradas. Sala das sessões de início de hoje, 7 de novembro de 2011, assina Valdecir Traga, vereador PPS. Senhor presidente e senhores vereadores, estou enviando para conhecimento, apreciação, discussão e deliberação por parte de vossas excelências projeto de lei versando sobre a concessão de isenção do pagamento dos impostos predial e territorial aos portadores de deficiência física, mental severa ou profunda, visual ou autistas, por parte dos contribuintes do nosso município. Por evidente, não se pretende aqui conceder isenção em caráter não geral, conforme obsta a Lei de Responsabilidade Fiscal, e tampouco se pretende a instituição de tal benefício, haja visto de estar ele já instituído desde o início de 1982, através da Lei Municipal nº 1274. O objetivo do presente, que tem respaldo da Constituição da República e está de pleno acordo com as disposições de nossa lei orgânica, é
exatamente o de estender referida isenção aos contribuintes já amparados e conhecida e merecidamente com relação aos tributos nas esferas federais e estaduais, porém ainda não se esfera municipal de nossa cidade. Ao ensejo, lembra o expoente que a propositura em curso encontra-se aberta a qualquer alteração que vise evidentemente a melhoria do seu todo. Segue os mais sinceros e calorosos votos de estima e apreço por dar um dos nobres edis que ora honram a composição desse todo plenário. Que Deus ilumine a todos. Atenciosamente assina Valdecir Itaque, vereador PPS. Pitinga, 24 de outubro de 2011, sentido, senhor presidente. Foi protocolizado nesta Casa Legislativa projeto de lei número 140/2011, minha autoria, que institui as cores oficiais do município e dá outras providências. Requeiro desse outro plenário a retirada da tramitação do referido projeto, uma vez que o mesmo foi consultado pelo CEPAM e editora NPJ, os quais alegaram inconstitucionalidade ao referido, visto que o mesmo impõe obrigações ao Poder Executivo, contrariando o princípio da separação dos poderes. Por essa razão, decidiu o subscrevente tomar as providências para encaminhar a referida propositura ao chefe do Poder Executivo como indicação para que este, havendo interesse e oportunidade, tome as medidas que achar necessárias. Respeitosamente assina Rígido Cor de Rosa, vereador PMDB. Requerimento. Requer informações a respeito dos valores do ISS, Imposto sobre Serviços, pagos pelas agências bancárias do município. 1. Qual o valor total mensal arrecadado pelo município referente ao ISS recolhido pelas agências bancárias instaladas em Pitinga? 2. Qual o valor pago individualmente por cada agência bancária? 3. Que sejam apresentados os dados referentes aos últimos 3 meses consolidados de 2011. Destinatário, senhor prefeito municipal Marco Antônio da Fonseca, senhor presidente. O vereador que este subscreve vem por meio desse solicitar informações referentes ao pagamento de ISS, Imposto sobre Serviços, pago pelas agências bancárias instaladas em nosso município, devido à importância e o volume de recursos financeiros movimentados através das agências bancárias. Desejamos tomar conhecimento se há correspondência com os valores recolhidos de ISS, assim como estabelecer um comparativo entre o recolhimento de cada agência. Ante o exposto, requeremos da mesa, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, ser oficial do senhor prefeito municipal, para que nos conceda as informações requeridas. Sala das sessões da União, em 8 de novembro de 2011, assina o professor José Geraldo Fábio, vereador PT. Moção de aplauso. Moção de aplauso ao sargento Ademir Pierovão, extensiva a toda a sua equipe de policiais militares, em virtude dos relevantes serviços prestados em nosso município. Requeiro cumprir as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos desta sessão uma moção de aplauso ao sargento Ademir Pierovão e equipe pelos relevantes serviços prestados em nosso município, oferecendo mais tranquilidade aos nossos pitinguenses. Pois com imensa alegria que cumprimento o estimado sargento, cujo trabalho à frente de sua equipe só tenho a elogiar. Então, diante de tanto empenho para garantir a segurança de nossos cidadãos, manifesto sincero apreço, externando ainda votos pela continuidade de grandes êxitos. E, ao fim, reitero o meu respeito e a extrema admiração que nutro por todos os integrantes do 13º Batalhão da Polícia Militar de Ibitinga, em especial pelo sargento Ademir Pierovão, e que a presidência desta casa sejam adotadas as providências rituais para a divulgação da presente homenagem. Sala das sessões de Anísio Honor, 7 de novembro de 2011, assina José Romulo dos Santos, vereador PT. Pedido de informações. Autor, Valdecir Itaque.
Destinatário do Prefeito Municipal, Secretário Municipal do Governo, Secretário Municipal do Planejamento, Secretário Municipal do Serviço e Secretário Municipal de Finanças. Assunto de realização do Ibitinga Rodeio Festival. Senhor Presidente, senhores vereadores, rumores até então obscuros dão conta da existência de dúvidas quanto à regularidade dos acontecidos quanto à realização do evento denominado Ibitinga Rodeio Festival, nas dependências do prédio público constituído o pavilhão da exposição do Tornecino Imável de Arantes, nos dias 7 a 16 de outubro de 2011. A lei orgânica do município, combinada com a outra lei ordinária municipal, proíbem taxativamente a utilização daquele bem público para determinados tipos de eventos, mormente quando não se define clarividentemente suas qualificações e seus objetivos. Especificamente falando desse suspeito evento, inúmeras dúvidas saíram sobre tal, daí a necessidade de se habilitar suficientemente quanto às informações necessárias ao desvendar dos mistérios que, ao tempo todo, cercaram a realização daquele emblemático e enigmático acontecimento no interior de um bem público municipal. Os requisitos necessários para uma total desconfiança de lisura daquele evento mostram-se patentes, mormente quando não se tem conhecimento óbvio de seus verdadeiros patronos, pois os responsáveis iniciais daquela festa nem foram os mesmos do encerramento. Quanto ao assunto, porém, para maiores e ulteriores medidas, urgem necessárias respostas aos seguintes quesitos. 1. O evento realizado do bem público constituído do pavilhão de exposições de Cine Mário de Oliveira Arantes, entre os dias 8 e 16 de outubro do corrente, nominado de Ibitinga Rodeio Festival, recebeu o aval e o alvará da Prefeitura, inclusive quanto ao cumprimento de lei específica quanto à sua utilização. 2. A Secretaria de Serviços Públicos prestou serviços de apoio para a realização daquele evento, tais como viagens de terra, prestação de seus serviços diversos, etc. 3. Que tipo de contato ou contrato mantiveram a Prefeitura Municipal e realizadora do evento Ibitinga Rodeio Festival? 4. Que a arrecadação apresentaram aos realizadores do Ibitinga Rodeio Festival como forma de endereçar percentual da receita ao Fundo Social de Solidariedade, sem o que a proposta da utilização do prédio público fica temerariamente prejudicada. 5. A Prefeitura do município da Estância Turística de Ibitinga teve alguma despesa com ou por conta da realização de Ibitinga Rodeio Festival? Conforme evidenciado, senhores vereadores, o produto do presente é de curial valia para as urgências e necessárias providências que o presente assunto requer. Segue, porém, os votos de estima e apreço por todos. Atenciosamente, assina Valdecir Traque, vereador DPS. Informação. Autor Valdecir Traque. Destinatários: Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Segurança, Secretário Municipal de Planejamento e Secretário Municipal de Obras. Assunto: disposições e aplicabilidade das leis municipais número 3.305 e 3.307, que versam respectivamente sobre o Departamento Municipal de Trânsito e áreas especiais para estacionamento. Fundamentação. Ilustríssimos senhores, o artigo 5º da Lei Municipal número 307/2009, que institui áreas especiais para estacionamento por tempo limitado em nosso município, deixa a cargo da empresa concessionária o ônus total da implantação e manutenção da sinalização vertical e horizontal em sua área de abrangência. E assim, sempre, considerando todas as disposições legais e constitucionais que acompanham tais serviços, pergunta-se: o município e a empresa concessionária vêm cumprindo mencionadas disposições legal e contratual, especificamente no tangente à manutenção da sinalização vertical e horizontal nas ruas de nossas cidades alcançadas pela concessão aqui tratada? 2.
quanto comprovadamente teriam arrecadado o município e a empresa concessionária daqueles serviços desde o início da concessão, objeto da Lei Municipal número 3207/09 até a presente data. 3. Envie-se a esta Câmara, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento desta, o termo de contrato firmado entre o município e a empresa concessionária, que trata a Lei Municipal 3207/09. A Lei Municipal número 3205/09 dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, ao qual incumbe o exercício de atividades de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, controle e análise de estatísticas de acordo com a Resolução 106/99 do Conselho Nacional de Trânsito. Incumbe legalmente ao DEMUTRAN, além de atuar como autoridade no trânsito municipal, gerir a receita arrecadada na cobrança de multas de trânsito, aplicação de sinalização e engenharia de tráfego de campo, florestamento, fiscalização e educação de trânsito. Posto isto, pergunta-se: qual terá sido a receita total arrecadada para o nosso município, oriunda das multas de trânsito gerida pelo DEMUTRAN, desde a instituição dessa modalidade de receita até a data de 30 de 10 de 2011? Por qual motivo não se providenciou até o momento a instalação de redutores de velocidade nos pontos da Avenida Engenheiro Dr. Ivanildo Francisquini, com grande incidência de autuações pelos radares fixos em respectivos locais? Tal medida, percebe, diminuirá substancialmente o número de autuações e resultará em maior segurança aos transeuntes que por lá trafegam. 3. Poderia a municipalidade, ainda por intermédio do DEMUTRAN, viabilizar a instalação de redutores de velocidade lombada nos trechos da Avenida Engenheiro Dr. Ivanildo Francisquini, em que existe maior concentração de moradores que convivem com um número intenso de veículos que trafegam em altíssima velocidade? Inclusive em locais com grande fluxo de pedestres, como nos trechos que cortam a Vila dos Bancários, a Vila Maria, os Jardins Paineiras 1 e 2, o Jardim Pacola, o Jardim Bela Vista, o Jardim Maria Luísa 1, o Jardim América, o Jardim Eldorado, o Jardim Isobina e o Jardim Santo André. 4. As multas de trânsito são recolhidas pelos proprietários de veículos autuados, incorpora-se ao montante da dívida ativa do município? 5. Envie-se a esta Câmara de Vereadores, nos prazos de forma da lei, relação dos recursos aplicados oriundos da Receita com multas de trânsito, em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei Municipal 3205/09. 6. Que modalidade de licitação de contratos foram aplicados e firmados com a empresa concessionária, proprietária dos equipamentos que constituem os radares fixos instalados na Avenida Engenheiro Dr. Ivanildo Francisquini e via de acesso ao Alberto Alves Casimiro? Qual o critério de escolha do local para a instalação de cada equipamento de fiscalização eletrônica em nossa cidade? Em continuação ao desenvolvimento do assunto diretamente relacionado às respectivas pastas até então inquiridas, temos por conseguinte mais um grave e corriqueiro fato tido como irregular, porém constantemente autorizados pela municipalidade. Trata-se do rebaixamento da totalidade da testada frontal de muitos estabelecimentos comerciais, industriais e até residenciais de nossa cidade, fato esse que, no mais das vezes, prejudicam por muitos nossos moradores ou visitantes à procura de vaga para estacionamento de automóveis. Visto isso, pergunta-se: 1. Os estabelecimentos com guias frontais rebaixadas com metragens superiores a 5 metros de comprimento detêm alvará de utilização exclusiva de tais espaços? Muito embora tais espaços não contenham a metragem mínima necessária que conforte nenhum veículo de porte pequeno estacionado sem a utilização do passeio público.
como assim ocorre no estacionamento privado. Quem joga hoje? Estabelecimento localizado na esquina da rua José Custódio com a rua Bom Jesus. Isso aí. O produto do presente, excelências, por certo, instruirá ulteriores e necessárias medidas no sentido sugerido. Ao ensejo, são reiterados os mais sinceros e calorosos votos de estima e apreço por cada um dos membros que entregam o dom plenário. Atenciosamente assina Valdecir Itraque, vereadora PPS. Moção de aplausos à Associação da Mulher Numérica, data mantida pela Mulher de Vitória, pela formatura de alunos da quarta turma do projeto Luminar, que ocorreu dia 3 de novembro. Signatário, presidente da UNE, doutora Suzete Maria Sendo Caliuíça. Excelentíssimo senhor presidente, a ANU é uma entidade certificadora para a formação de jovens aprendizes, é registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória e tem sido programa homologado pela Delegacia Regional do Trabalho. Nos cursos do projeto Luminar, os jovens adquirem conhecimentos técnicos de auxiliar administrativo. O curso teve a duração de quase um ano, formando 10 alunos. Os conteúdos que compõem o curso básico dos aprendizes são comunicação oral e escrita, português, redação, informática, inglês, recursos humanos, contabilidade e custos, sistema financeiro, logística, ética e cidadania, organização de escritório, além de outras atividades complementares que são palestras, simpósios, visitas a asilos e orfanatos e campanhas humanitárias, atividades essas que complementam a formação do jovem como cidadão atuante e participativo da sociedade. É dever dessa casa enaltecer ações que visem proteger os jovens para um futuro próspero e que lhes garantirão o sucesso profissional. Aviso exposto à Câmara Municipal de Ibitinga, através de seus legítimos representantes da comunidade, congratula-se com essa iniciativa e aplaude a todos os envolvidos efetivamente pela legislação. Estado da Assembleia Legislativa, 7 de novembro de 2011, assina Cristina Maria Calivarante, vereadora PSDB. Caramba, hein? Requerimento requer informações relativas às moradias remanescentes do Jardim Santo Antônio. Qual é a previsão para o término da referida obra? Quando elas serão entregues? Destinatário é o prefeito municipal Marco Antônio da Fonseca. Sentiu o senhor presidente da casa. Adiante nomeada vereadora com o assento à Câmara Municipal de Ibitinga no uso de suas atribuições regimentais, que quer a mesa se oficia ao sentiu o senhor Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal, solicitando-lhe que informe a esta Casa de Lei sobre a matéria exposta, conforme os planos regimentais para fins de esclarecimento público. Sala da Assembleia Legislativa, 7 de novembro de 2011, assina Cristina Maria Calivarante, vereadora PSDB. Moção de aplauso. Requeiro cumprido as formalidades regimentais, seja inserida na ata de nossos trabalhos dessa sessão uma moção de aplauso ao pastoral da Igreja de Santa Teresa e sensível aos organizadores do jantar de confraternização ocorrido no dia 5 de novembro no Salão de Festa São Judas Tadeu, na qual tive a honra de estar presente. O evento contou também com a presença de dezenas de pessoas que estiveram no local para prestigiar e saborear um delicioso jantar feito com mãos talentosas, acima de tudo, com grande amor pelos seus semelhantes. Todos os que estiveram no local elogiaram e se divertiram muito, tendo assim uma noite de sábado bastante agradável e descontraída. Quero nessa oportunidade apresentar meus cumprimentos aos senhores Augustinho e Cleusa e aos demais agentes pastorais, parabenizando-os pelo importante trabalho que desenvolvem ao longo desses anos, dedicando o seu tempo a cuidar da saúde física e espiritual dos enfermos. É com muita satisfação que registro minha admiração a essas pessoas especiais, como forma de reconhecimento, admiração e agradecimento pelos relevantes serviços prestados junto à nossa comunidade. Assim, da presente manifestação será dada ciência à coordenadora da Pastoral da Santa Teresa, solicitando a gentileza de fazer chegar ao conhecimento dos demais homenageados nesta nossa ciência será dada também ao pároco Padre Moacir Aparecido de Freitas.
Tendo exposto, parabenizo a todos os responsáveis pela organização, inclusive ao senhores Agostinho e Cleusa, pelo grande empenho dispensado na confraternização. Sala das Sessões de Anísio Júnior, em 7 de novembro de 2011, assina Djalma Antônio Sampaio, vereador PSDB, primeiro secretário da Câmara Municipal. Requerimento: quais foram as medidas tomadas pelo Executivo Municipal para auxiliar a saúde pública, tendo em vista o bom andamento do atendimento dado aos cidadãos que procuram assistência nos prontos-socorros municipais, bem como na Santa Casa Local. Senatário, senhor Prefeito Municipal Marco Antônio da Fonseca. Senhor Presidente, é visivelmente notado e notável o curso correto que a saúde municipal vem tomando, compatível com as necessidades de todos aqueles que precisam e procuram atendimento público de saúde, deixando os consultórios e clínicas particulares com déficit em seu número de pacientes, devido ao perfeito trabalho e acompanhamento que hoje possui nesta área. Para entendermos melhor o que vem acontecendo na saúde pública municipal e não deixarmos que isso cesse, é que faço tal pedido, além da intenção de manter o bem-estar da nossa população, com inovações e medidas que atendam coerentemente aos mesmos sempre. Ante o exposto, requerimentos à mesa, ouvido plenário e atendidas as formalidades regimentais, ser oficial do senhor Prefeito Municipal esse requerimento para a devida manifestação. Sala da Senhora de Júnior, em 7 de novembro de 2011, assina Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Moção de aplauso ao senhor Prefeito Municipal Marco Antônio da Fonseca pela contratação dos médicos que atuarão nos prontos-socorros de Santa Casa de Caridade e Maternidade da cidade. E queira cumprir as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos dessa sessão uma moção de aplauso ao senhor Prefeito Municipal pela contratação dos médicos que passarão a atender em nossa cidade, atuando nos prontos-socorros na Santa Casa Local. É, pois, com imensa alegria que cumprimento ao senhor Prefeito Municipal em nome dos cidadãos ibitinguenses, demonstrando a imensa satisfação que os cidadãos apresentam em virtude desse grande passo em prol da saúde de nosso município, de nossos municípios. Assim, agradeço em nome da população ibitinguense que há tempo vinha sofrendo sérias consequências em virtude do caos em que a área da saúde de nosso município se encontrava. Agora, com certeza, a contratação desses médicos dará aos cidadãos um atendimento mais digno, principalmente às pessoas que mais necessitam. Assim, reitero o meu respeito e admiração pelo chefe do executivo de nosso município, que mais uma vez realizou algo de extrema importância, que sem dúvida trará grandes benefícios à população ibitinguense. Por fim, queira a presidência dessa Casa Legislativa sejam adotadas as providências atuais para a divulgação da presente homenagem. Sala das Sessões de Anísio Júnior, 7 de novembro de 2011, assina Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Requerimento requer as seguintes informações ao Ministério Público de Ibitinga, referente ao muro da EMEI, Semiramis Anita Tusti, Jardim Pacola. É possível o Ministério Público apurar a situação ocorrida na referida escola relacionada à queda do muro recém-construído? Considerando tal fato, o responsável pela construção do referido muro deve sofrer penalidade e de quem? Senhor Presidente, na escola em questão, há pouco tempo foram realizadas obras para melhorar a estrutura da mesma, bem como a construção do muro em seu entorno, para a segurança das crianças que frequentam o local. No entanto, o muro recém-construído acabou cedendo, desabando sem qualquer motivo aparente, onde poderia ter machucado alguém, alguma criança da mencionada escola, por exemplo. Dessa maneira, acreditamos na necessidade de realizar medidas condizentes com a importância desse assunto. Ante o exposto, requeremos a mesa, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, seja oficial do Ministério Público de Ibitinga, para conhecimento dessa situação e providências cabíveis, pois acreditamos na falta de ferragens e melhor estrutura para suportar o referido muro. Seguem fotocópias anexas para melhor visualização da situação em questão. Sala das Sessões de Anísio Júnior, 7 de novembro de 2011, assina o registro vereador segundo secretário da mesa.
Indicação: propõe ao Executivo Municipal que verifique sobre a possibilidade de criar projeto de lei instituindo no município da Estância Turística de Ibitinga as cores oficiais do município e da outras providências. Assina Richard Porto de Rosa, vereador PMDB, vice-presidente da Câmara Municipal. Indica o senhor prefeito municipal de Ibitinga que determine a secretaria competente da municipalidade as providências cabíveis visando a execução de limpeza e retirada de entulhos das vias dos seguintes bairros: Jardim Verona, Jardim Felicidade, Jardim Nova Ibitinga, Jardim Santo Antônio, Jardim Santa Clara e Maria Luísa II. Assina Valdecir de Traque, vereador PDT, segundo secretário da mesa diretora. Indica para que o senhor prefeito municipal, Marco Antônio da Fonseca, interceda junto ao comando da Polícia Militar e do governador do estado de São Paulo para que elabore projeto e estabeleça convênio para a construção de um novo prédio para abrigar o pelotão da Polícia Militar de Ibitinga. Assinam José Geraldo Fábio, vereador PT, Edson Pessini, vereador PMDB, José Romildo dos Santos, vereador PTB e Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de operação tapa-buracos nas vias públicas no Jardim Santo Antônio, bem como a limpeza da área verde que se localiza de frente ao supermercado do referido bairro. Assina Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Indica para que o senhor prefeito municipal Marco Antônio da Fonseca interceda junto à direção da Santa Casa e da Imagem para que proceda a aquisição e instalação de um aparelho de ressonância magnética. Assinam José Geraldo Fábio, vereador PT, Edson Pessini, vereador PMDB, José Romildo dos Santos, vereador PTB e Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Indica o senhor prefeito municipal que realize juntamente com o setor competente a construção de nova canaleta no cruzamento da Avenida Dr. Vitor Maida com a Rua Dr. Adair de Oliveira. Assina José Romildo dos Santos, vereador PTB. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de recapeamento asfáltico das vias públicas no Jardim Maria Helena. Assina de Djalma Antônio Sampaio, vereador PSDB, primeiro secretário da Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de recapeamento asfáltico da rua Ana Melo Campos, no Jardim Bela Vista Sul. Assina de Djalma Antônio Sampaio, vereador PSDB, primeiro secretário da Câmara Municipal. Indica o Poder Executivo a realização de medidas para ajudar a resolver os problemas das pessoas que utilizam os serviços do Laboratório de Análises Clínicas, localizado na Avenida Dom Pedro II, junto à Santa Casa, proporcionando a esses munícipes melhores condições para aguardar o atendimento procurado. Assina Áureo Rodrigues de Souza, vereador PDT. Sugestão de projeto de lei, a vereadora que esta assina e subscreve, apresenta a sugestão a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, Marco Antônio da Fonseca, a fim de que o mesmo tenha a iniciativa de desencadear o processo legislativo, apresentando o projeto de lei, instituindo no âmbito municipal a Semana da Saúde da Mulher, a ser comemorada anualmente no mês de março, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Na histórica data do dia 8 de março de 1857, a reivindicação das mulheres foi por melhores condições de trabalho, equiparação do salário com os homens e muitos outros pleitos. Pela importância que tem o mês de março para as mulheres, estamos sugerindo que no citado mês seja autorizado por lei que a mulher no âmbito municipal comemore anualmente, durante a última semana do mês de março, a saúde da mulher, a prevenção de doenças, a orientação e a preparação para a maternidade, aleitamento materno, planejamento familiar, prevenindo-se sobre as doenças sexualmente transmissíveis, conscientizando-se e prevenindo-se quanto à detecção, tratamento e controle do câncer de colo uterino e câncer de mama, com destaque para as atividades físicas, destacando-se os benefícios dessas atividades para o controle da pressão arterial, para a circulação sanguínea e prevenção de diabetes. Faz exposto, dada a maior abrangência desses assuntos, para o conhecimento e debate com nossas mulheres, faço a presente sugestão, nos termos regimentais, conclamando o senhor Zedis a discutir, votar e aprovar a presente sugestão para ser encaminhada ao Poder Executivo, que segue o modelo do projeto de lei sobre o assunto. Autoriza a instituição da Semana da Saúde da Mulher no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga. Artigo 1º. Autoriza a instituição da Semana da Saúde da Mulher a ser comemorada anualmente na última semana do mês de março. Artigo 2º. Os objetivos da presente lei são:
Estimular a mulher a obter a Carteira Nacional de Saúde da Mulher, instituída pela Lei nº 10.516, de 11 de julho de 2002, frequentando as unidades de saúde. 2. Estimular a mulher a conhecer os direitos referentes à saúde integral. 3. Conscientizar a mulher quanto à prevenção, detecção, tratamento e controle do câncer do colo uterino e câncer de mama. 4. Incentivar a prática da atividade física e destacar seu benefício à saúde no controle da pressão arterial, circulação sanguínea, diabetes, entre outros. 5º, incentivar a adesão da mulher à gestante ao pré-natal. 6º, incentivar o aleitamento materno. 7. Propiciar ações educativas quanto ao planejamento familiar, isto é, quanto aos métodos contraceptivos. 8. Orientar a mulher no climatério. Artigo 3º. As ações educativas poderão ocorrer nas unidades básicas de saúde, UBS, bem como nos PSFs, Programa da Saúde da Família. Artigo 4º. A coordenação da Semana da Saúde da Mulher poderá ser realizada pela Secretaria de Saúde, enquanto planejamento e execução poderão ser feitos em conjunto com outras secretarias municipais. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá promover convênios e parcerias com ONGs, iniciativa privada, instituições governamentais, com o objetivo de aquisição de serviços para a execução do programa a ser desenvolvido na Semana da Saúde da Mulher. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei são as previstas por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário. Artigo 6º. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Ibitinga, 7 de novembro de 2011. Assina Cristina Maria Carlos, vereadora do PSDB. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos recebidos diversos. Telegrama, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Telegrama. Programa PAC 1, valor R$ 3.400. PBF, valor R$ 9.000. PV7, R$ 1.607,40. ProJovem, valor R$ 3.454,50. PTNC, valor R$ 2.250. Telegrama, Ministério de Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal da Saúde de Ibitinga. Programa, pagamento de PAB fixo. Data da ocorrência, 4/11/2011, valor bruto R$ 93.026,50. Telegrama, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Nacional de Saúde de Ibitinga. Programa, pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Data da ocorrência, 3/11/2011, valor bruto R$ 274.960,81. Telegrama, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Ibitinga. Programa, pagamento de FAEC. Monografia para rastreamento. Data da ocorrência, 31/10/2011, valor bruto R$ 4.230. Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. São Paulo, 27 de outubro de 2011. Prezado senhor, conforme determinação da Diretoria Geral, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e ao ensejo transmitir manifestação acerca do cumprir no ofício 426/2011 desta Casa de Leis, que encaminha o requerimento no 566/2011, de autoria do novo vereador professor José Geraldo Fábio, solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos com as concessionárias, alteração do índice de reajuste do IGP-M para INPC ou IPCA, e estudo para a redução do preço da tarifa da praça de pedágio do quilômetro 282 da rodovia Washington Luiz, São Paulo 310, SP 310.
Sobre o aludido pleito, encaminho cópias de informações prestadas pela área técnica competente desta agência, fez as considerações solicitadas por Vossa Senhoria e permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, subscreva-me atenciosamente, assina Omar Cassineto, chefe do gabinete. Está à disposição dos vereadores cópia das informações. Serviço Autônomo Municipal de Saúde, Ipitinga, 1º de novembro de 2011, referência, resposta ao requerimento, solicitação de informações relativo ao ofício no 944/2011, ofício número 999, Justíssimo Senhor, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, pessoa jurídica de direito público, concede nessa data, por meio de sua assessoria jurídica, bem respeitosamente perante Vossa Senhoria, ante o pedido de informação em textilha, exponho o que se segue. Primeiramente, louvamos a preocupação do ilustre vereador em relação aos nossos pacientes relativos à área de oftalmologia. Contudo, salientamos que, em comparação dos atendimentos oftalmológicos dos anos de 2009, 2010 e 2011, observamos que, mesmo ainda não ter terminado o ano, já ultrapassamos os atendimentos realizados nos anos anteriores, conforme os demonstrativos em anexo. Ressaltamos ainda que os agendamentos de consultas oftalmológicas estão sendo marcados em curtos prazos e com mais frequência, sendo assim, um grande progresso em face aos últimos anos. Nos últimos anos, o número de usuários do nosso sistema de saúde tem aumentado consideravelmente e, mesmo assim, conseguimos elevar o número de consultas. Há uma perspectiva de contratação de mais um médico oftalmologista para a nossa rede, o que, de per si, melhoraria ainda mais o atendimento para a nossa população. Ademais, salutamos a necessidade de nossos profissionais médicos têm seus plenos direitos no uso de suas férias anualmente, motivo pelo qual o uso de seus direitos acaba sobrecarregando o agendamento durante esse período. Sem mais para o momento, e na certeza de ter contribuído e respondido com um pleito em textilha, antecipa-se os nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente assina Roberto Martim Gomes, secretário de Pleiteamento do SAMS. Referência e resposta ao requerimento de solicitação de informações relativa ao ofício 922/2011, ofício 1000, sendo isso, Senhor, em que pese a iligada preocupação do novo vereador, cumpre-nos primeiramente informar que o posto de saúde da família PSF do bairro da Vila Maria realiza seu agendamento nas próprias residências dos pacientes, ou seja, existe interminável fila desde a madrugada para a retirada de senhas para posteriores consultas médicas. A política programa do PSF é realizar os agendamentos dos pacientes em suas residências para somente serem atendidos no referido posto de saúde daquele bairro. No mais, ainda afirmamos que, de formas esporádicas, em algumas sextas-feiras, são realizadas marcações, agendamentos de retornos aos médicos. Desta feita, a fim de melhorar os atendimentos de nossa população paciente, pretendemos que o ilustre vereador nos demonstre quais são os dias que os pacientes aguardam em intermináveis filas do PSF para agendamento de suas consultas. Sem mais provavelmente, na certeza de ter contribuído e respondido com o pleito em textilha, antecipa seus votos de estima e consideração. Atenciosamente assina Roberto Martim Gomes, secretário do Superintendente do SAMS. Esse ofício foi feito pelo vereador Valdecir Strack. E o ofício anterior foi feito pelo vereador Auro Rodrigues de Souza. Ipitinga, 7 de novembro de 2011, ofício 48/2011, assunto balanceio da receita e despesa, com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Instância Turística de Ipitinga, SAAI,
Encaminho para a sessão legislativa o balancete da receita e despesa do mês de outubro de 2011. Atenciosamente assina João Euclides Amorim Júnior, analista de contas. À disposição dos nobres colegas. Em discussão e votação, a matéria lida. Temos aqui um requerimento do vereador José Geraldo Fábio. Informações a respeito dos valores de ISS pagos pelas agências bancárias do município. Discussão à matéria. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, população que nos ouve através da Rádio Bitinga. Só um requerimento tentando levantar um pouco a questão do recolhimento de ISS, Imposto sobre Serviços, que são recolhidos pelas